Olá, que bom que você está aqui no 52 Semanas de Networking, um podcast feito para você que acredita no poder das conexões. E aqui, durante 52 semanas, a gente vai falar sobre ferramentas, habilidades, dicas muito importantes para você fazer networking de qualidade. Esse podcast ele é gravado no nosso parceiro, no estúdio da Octacom, produzido pela Inspira Comunicação, em parceria com o BNI Ceará. Hoje eu vou receber o Hugo Paz, fonoaudiólogo, com 17 anos de experiência em comunicação, oratória e voz. Ele também tem um MBA em gestão comercial e estratégia de mercado, unindo a experiência clínica e uma visão estratégica para o mercado. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Cleiton. É um prazer. Obrigado pelo convite. É sempre muito honroso para mim quando eu sou convidado para falar sobre comunicação e networking. É isso, né? A gente conexão e a comunicação ela é um aliado para que a gente se conecte cada vez a mais pessoas. Muito bem, muito bem. A gente estava falando aqui um pouquinho, né, da sua experiência na área comercial, da sua experiência na área de vendas. E aí, Hugo, quando a gente está em eventos de network, nesse movimento ali de pessoas, um dos pontos que a gente traz aqui, que eu quero abrir esse podcast, é falando de perfil, né, de Uhum. perfis comportamentais. E eu queria começar falando sobre isso. Qual que é a diferença, qual que é a importância da gente reconhecer e entender o perfil de uma pessoa quando a gente está num evento de networking, né? Quando a gente conhece alguém ali no primeiro contato, qual a importância de fazer um mapeamento? Então, isso precisa ser, eu costumo dizer, Cleiton, que precisa ser muito natural. Ninguém vai conhecer outra pessoa no intuito de querer avaliar ou rotular ela em algum perfil, até porque somos diversos, mas existem comportamentos que a gente consegue perceber e entender como a gente pode lidar de uma maneira mais conectiva com o outro. Então, existem perfis em que a gente pode se enquadrar em relação à comunicação, em relação a como a gente lida melhor com essa conexão e quando a gente está sensível a entender esses perfis, mais fácil a gente consegue gerar esse rapport, essa conexão com o outro, né? Os perfis que a gente mais conhece aquele perfil mais dominativo, expressivo, afável, né? Que a gente sempre lê sobre isso. E sim, são perfis que a gente realmente consegue perceber comportamentos no outro e a gente consegue, como eu falei, utilizar recursos para se conectar de maneira mais assertiva. Muitas vezes as pessoas elas acabam até tendo uma única forma de se comunicar com todo mundo, né? Tipo, eu sou assim, esse é o meu jeito, e aí eu aplico isso e às vezes não funciona, né? Às vezes deixa de ser assertiva a conexão exatamente pelo fato de dessa não adaptabilidade, né? De entender como é que o outro gosta de receber, Sim, né? a comunicação, na verdade, ela só é assertiva quando a conexão ela é genuína. Então, a gente precisa, não é só a gente se comunicar por se comunicar, falar por falar. A comunicação é para além disso. Como eu disse, é uma conexão, é gerar, é tocar no outro de uma maneira diferente, gerar uma emoção, Uhum, mesmo que naquele momento ali, que curto espaço de tempo que você tem com alguém, uhum. né? Quanto mais a gente toca, mais a gente consegue se conectar. Mas o que as pessoas ainda não conseguem perceber é que existem nuances, como eu falei, desses comportamentos. Ninguém consegue também ser 100% só de uma maneira, né? De um perfil. Mas quanto mais a gente percebe essas nuances, como eu falei, a gente consegue se conectar melhor, né? Em eventos, como muitas vezes são encontros rápidos, né? Para você tentar gerar ali algum tipo de conexão, a observação, observar o outro, entender com o olhar, tentando compreender é muito importante, Sim. né? E por incrível que pareça, Cleiton, a gente fala sobre comunicação de uma maneira muito natural, porque é inato do ser humano, mas ainda é uma habilidade que nem todos dominam, né? Inclusive, é uma habilidade que o mercado de trabalho hoje procura bastante. Profissionais que saibam se comunicar de maneira assertiva, né? Até muito mais do que habilidades técnicas, Perfeito. inclusive. E, por incrível que pareça, a comunicação, se comunicar, por exemplo, falar em público,
ou eu aproveitar esse momento que eu estou tendo troca com você, pode ser muito desafiador para as pessoas. Sim. Inclusive, tem estudos que falam que tem pessoas que têm mais medo de se comunicar com outras pessoas do que da própria morte. Uhum. Então, você vê o grau de que é uma habilidade que a gente precisa parar, estudar, entender, para ser cada vez mais aperfeiçoado nisso. E mesmo quando a gente está num ambiente, por exemplo, eu vou numa palestra de arquitetos, onde só tem arquitetos. Até nesse lugar, os perfis são bem diferentes, né? Mesmo que tenham a mesma profissão ou o mesmo objetivo. E fica mais desafiador ainda quando eu tenho um ambiente de networking plural, que eu tenho pessoas de áreas diferentes, idades diferentes. Então, acho que realmente entender isso dentro de um evento, né, de um lugar como esse, é importante para ter um resultado mais assertivo, né? Senão as pessoas ficam ali tentando voltar para casa com um monte de contatos frios, né? Tipo, às vezes as pessoas falam assim, eu fui no evento, eu conheci 20 pessoas. Será? Será que houve essa conexão? É. E aí você chegou até a mencionar, e é até importante a gente citar aqui alguns exemplos desses perfis, e até a gente conversar um pouco de como abordá-los, né? Por Sim, exemplo, a gente tem a pessoa que é muito analítica. Então, geralmente, a pessoa que é muito analítica é aquele cara desconfiado, é aquele cara do número, sim, é aquela pessoa que precisa ver para crer, sim. né? E a gente, como é que a gente identifica isso, né, no Então, perfil? quanto mais, como eu falei, quanto mais você consegue avaliar, entender dos traços que essas pessoas trazem como características do seu perfil comunicativo, mais fácil você vai conseguir se comunicar da maneira que ele espera Uhum. e de que é mais fácil ele entender, né? A comunicação é isso, é a conexão através do que eu tenho para dizer de uma maneira que você consiga compreender. Então, se o seu perfil, por exemplo, é mais analítico, eu entendo, enxergo em você traços de que você espera de mim dados mais fundamentados em números, né, em percentuais. É Eu aquele cara que preciso, gosta assim, eu vi uma pesquisa sim, aqui. eu preciso trazer isso para dentro da minha comunicação para te, pelo menos, despertar desejo de me ouvir. Sim, perfeito. Então, se você é uma pessoa analítica e eu venho com uma abordagem, por exemplo, de uma pessoa que tem um perfil mais afável, que é mais empático, que quer mais ouvir histórias de sucesso, por exemplo, que quer ouvir como eu consegui, através de algo, impactar a vida de outras pessoas. O afável, ele gosta de ouvir mais histórias, Uhum. né? O analítico, para o analítico, isso não é tão importante. Uhum. Então, como eu vou conseguir ser mais assertivo de acordo com aquelas características daquela pessoa, né? Então, a gente precisa entender muito bem para a gente se colocar de uma maneira, mesmo que rápida, de uma maneira conectiva, Sim. né? O dominante, ele é muito objetivo, né? Sim. Então, quando a gente conhece uma pessoa dominante, que geralmente dá para a gente perceber até no comportamento dela de resposta, né? Você não terminou uma frase e Uhum. ela já está ali, né, pronta para responder, né? Então, não adianta contar a história, não adianta ficar divagando, não Uhum. adianta ficar. Você fala objetivo, responde objetivo, Sim. claro, direto. Sim, e a gente vai moldando a nossa maneira de como se comunicar de acordo com o perfil dessa pessoa. Sim. Como você falou, o dominante ele gosta de ser mais objetivo, né? E geralmente vai para além da comunicação verbal. Às vezes, por exemplo, a pessoa que tem um perfil mais dominante, a gente consegue perceber nas características não verbais também, Hum. né? Que é interessante de a gente conseguir também avaliar, né? Reconhecer. E o dominante, como você falou, ele é mais objetivo. Geralmente, ele gosta de conduzir a comunicação, a conversa ali, aquele momento, mas também tem como a gente conseguir. Até existem técnicas, né, de espelhamento. Se eu vejo que você tem esse tipo de perfil, eu não posso prolongar, eu não posso ser muito prolixo na minha conversa, porque o objetivo do dominante é ser mais ágil, né? Sim. Então a gente tem que se adaptar, adaptar nossa comunicação de acordo com aquele que vai ouvir, né? Quando o outro, por exemplo, não se conecta ou ele não compreende o que eu falo, eu como um comunicador preciso me atentar a entender onde foi que eu deixei a desejar,
né? Uhum. E como você falou, né? Como você trouxe, Cleiton, às vezes, por exemplo, em eventos é tudo tão dinâmico, tão rápido, que as conexões elas precisam ser ágeis, né, e assertivas. Sim, Então, quanto mais você observar e entender, né, como eu falo, de maneira genuína, você não vai observar e ficar olhando ali o outro, eu acho que ele é dominante. Não, tem que ser algo ali genuíno, que já venha fazendo parte dos seus processos diários, para você ter essa habilidade muito mais aflorada. sim, sim. E não precisa, né, gente, ser o chato, tipo, igual o cara do signo, né, que chega e fala, ah, Sim, você é de escorpião, você. você é dominante, você é É, isso, você é aquilo. Eu acho que é uma coisa pra gente, enquanto estratégia e querendo se comunicar bem, utilizar isso, né, de uma forma positiva, porque isso também é bom pro outro, né? sim, Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente objetiva também, então eu adoro conversar com gente objetiva. sim, Aquela pessoa que é rápida, que é direta ao ponto. Eu acho isso maravilhoso. Então é bom para todo mundo, né? Quando a gente compreende. E você falou uma coisa interessante que eu acho que é legal a gente explorar, do verbal e do não verbal. Então, quando a gente pensa no verbal, quando a gente é um bom ouvinte e a gente está atento, a própria pessoa vai trazer para a gente essas características, esses elementos muito aflorados, porque isso tá uhum. ali muito forte nela, né? O cara expressivo, por exemplo, ele se comunica, fala ali alto às vezes e tal, Gesticula. gesticula muito. Uhum. E aí, falando disso, né? Verbalmente falando, a gente precisa ter um ouvido muito ativo, Sim, porque se eu fico ali no evento de networking só falando, é impossível identificar um perfil, não é isso? Um perfil sim, comportamental. sim. Como eu lhe falei, quanto mais você tenta reconhecer, isso já se torna natural para você, melhor você vai saber lidar com essas situações de acordo com as pessoas, com os perfis que você vai ali se conectar. O verbal é muito importante, porque a maneira, as palavras que as pessoas usam, a velocidade de fala que as pessoas utilizam, né, a entonação que você falou, né, o volume da voz fala muito Uhum, sobre a gente, né? A voz eu sempre falo, né, onde eu dou aula, onde eu sempre palestro, que a voz ela é muito pessoal, mas ela é muito também demonstra muito o nosso emocional. uhum. É um exemplo que eu dou é, às vezes, quando você é muito amigo de alguém, Cleiton, quando por uma mensagem de áudio você sabe dizer se a pessoa está bem ou se a pessoa está triste, se a pessoa está precisando conversar, mesmo que ela tente mentir, Sim, né? sim. Então a voz ela entrega muito, o verbal entrega muito. E nos eventos a gente consegue reconhecer também, através desses perfis, o tipo de entonação que a pessoa utiliza, por exemplo. Você acaba de me dizer que se sente aí mais dominante. Então, se eu vou falar com você e eu tendo a utilizar uma velocidade de fala mais lentificada, ou que eu seja mais prolixo no que eu queira finalizar, você vai ficar com aquela ansiedade em, poxa, termina logo que eu preciso entender o que você quer dizer. Deixa eu te contar abrir um parênteses aqui. Hoje o WhatsApp tem o vezes 1,5 e vezes Vezes. 2. Uhum, Eu já tinha isso uns 2 anos antes do WhatsApp lançar. Eu tinha uma extensão no uhum. navegador que eu usava o WhatsApp Web e por essa extensão eu acelerava a velocidade. Isso antes do WhatsApp colocar, porque eu já era, Sim, eu sempre fui muito tipo. Às vezes a pessoa manda um áudio de 3 minutos, nos 10 segundos você iniciais eu já sei como é que ele consegue. vai terminar, entendeu? Então, assim, Sim. acelera, né? Pois é, porque geralmente, por exemplo, pessoas que são do perfil expressivo, nos primeiros 10, 15 segundos ela fala o que realmente Uhum, é necessário. O restante é quase uma repetição, né? Para quem é muito objetivo, quem tem um perfil dominante, às vezes até o perfil analítico também, isso chega a ser cansativo, é. né? E aí é para você ver como a voz da gente, né? O verbal ele expressa muito. Existem pessoas que no WhatsApp a gente não consegue colocar no vezes dois, porque a fala natural já é Já é rápida, já rápido, é aí fica. ágil. Existem Fica pessoas que a igual esse gente. medicamento com de suspeito de dentro. É, existem pessoas que, por exemplo, na velocidade um, na velocidade 2 ainda é lento, Uhum, né? Para poder expressar algo. Mas isso é muito, como eu disse, é muito de cada pessoa, né? A gente circula aí pelos perfis, mas a gente, claro, tem características geralmente que nos guiam a ser um perfil só,
E o não verbal também é muito importante. Sim. Então, quando eu observo de longe, você conversando, talvez com um grupo de amigos, você consegue perceber, às vezes, por o enrugar da testa ou a posição das mãos, né? Quem é mais objetivo, às vezes, quase que quer acelerar ali um pouco o outro, mas a gente precisa ter consciência disso para a nossa comunicação ser E você assertiva vê pelo também. movimento dos olhos Sim, também, às vezes, né? Tipo, às vezes a pessoa tá assim, tá ansiosa, porque não termina nunca. no terreno. A fala, né? Não E tem conclui. gente que Só olha para um completa, lado, hein, olha para os outro. outros. E eu acho que eu sempre fico me perguntando assim, se a pessoa, por exemplo, que é muito prolixa, Uhum, se ela tem consciência disso, ou sabe? Porque muitas vezes o não verbal tá gritando ali, a pessoa tá olhando no sim. relógio, tá olhando para o lado, tá tipo quase pedindo socorro e a pessoa continua, sabe? Às vezes eu fico me perguntando, porque eu vejo muito isso acontecer, assim, sem, né? Tem Sim, eventos de network praticamente todo dia. E aí eu fico vendo isso, falando, será que não tem nem um pouquinho lá no fundinho da consciência, assim, que. sim. A comunicação é uma habilidade ainda que as pessoas não exploram tanto, Uhum, Cleiton. E é isso que nos traz, às vezes, a não ter feedbacks de como que é a minha comunicação, como que eu sei se eu estou conseguindo ser entendido pelos outros, ou que eu não estou sendo cansativo, ou tem pessoas que acham que falar bem é falar difícil, uhum, utilizar um vocabulário mais formal ou rebuscado, e não é isso. Né? Falar bem é eu conseguir falar sem te cansar e você compreender tudo que eu disse. uhum. Né? E de alguma maneira, claro, se eu te tocar, né, se o que eu falei foi importante, fez sentido para você, isso vai gerar muito mais conexão entre a gente. Mas as pessoas não buscam tanto ainda entender, e tem medo. Tem Sim, gente que não se ouve, por exemplo, no WhatsApp, no áudio, uhum, que não gosta de ouvir a própria voz, ou não gosta de saber como é que se comunica, sim, né? Que inclusive é uma orientação que eu dou. Se escute, se grave, né? Se você vai dar uma palestra, se grave para você ouvir como é que você está se colocando, né? Peça feedback aos colegas, aos seus amigos, sim, né? Que aí isso é importante, a gente entender, como eu falei, se a comunicação hoje é uma habilidade, uma das mais procuradas no mercado de trabalho, a gente precisa dominar, para sim. que a gente esteja inserido de uma maneira, né, eficaz. Você falou uma coisa interessante aí a gente citou o WhatsApp aqui algumas vezes. Uhum. É interessante a gente falar disso porque o networking ele é um processo, né? Então eu conheço alguém em um evento, eu vou ali trocar um contato, depois eu vou marcar uma reunião, então aquilo ali, para dar certo, tem que continuar, tem que ser uma relação. Sim. E aí, quando a gente faz essa leitura, a gente também tem mais eficácia nesse follow-up, nesse acompanhamento com a pessoa, né? Então, quando você manda um áudio, quando você liga, ou quando você manda uma mensagem, Uhum. se você compreende isso, isso também vai ser mais assertivo, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem muita dificuldade de ligação. Sim, Eu odeio que me liguem. Então, assim, sou também assim. eu sou muito mais do áudio, e é engraçado isso, porque eu acho que a gente vai se adaptando e a gente também vai mudando, né? Porque, por exemplo, antes eu odiava áudio. Sim, E hoje eu me tornei o cara do áudio, né? Eu acho que pelo tom de voz que a gente estava falando agora há pouco, eu acredito que eu consigo me expressar melhor com a minha mensagem do que às vezes escrevendo, sim. tem tom. Então, mas foi uma mudança, porque antes eu não gostava. Então, compreender isso é importante não só para o evento na hora, não só para o café ali, para a palestra que eu estou, mas para tudo que vem depois, né? Sim, o mundo mudou, né? O mercado mudou. Então, Tu hoje em gosta de dia, áudio? eu gosto mais de áudio também. Mas confesso que áudios longos eu tenho agora a opção de transcrever áudio, Transcrever áudio. mas pelo menos eu consigo entender que a pessoa me enviou. E caso eu tenha alguma dúvida da intenção comunicativa, eu escuto o áudio. Sim. Porque é como eu ia dizer, às vezes a comunicação escrita, ela não passa toda a emoção que a gente precisa. Uhum. Então, o que para você é algo escrito, você interpreta como seja, sendo algo leve, talvez para mim já veio como uma grosseria, Sim. né? Então, o áudio trouxe essa pessoalidade, né? Nos aproximou mais. Mas é como você disse, a gente tem que se adaptar, inclusive, a isso, né? A gente também tem que aprender a se comunicar, inclusive nesses follow-ups, nos áudios, o tamanho de áudios a gente envia, o conteúdo. Será que eu não estou sendo repetitivo?
né? Às vezes uma pessoa manda mais de um áudio e a gente ouvindo a mesma coisa. Então, assim, para ser assertivo, a gente precisa se reconhecer como comunicador. E eu queria que a gente pudesse até falar um pouquinho mais, aproveitando que a gente está aqui com o fonoaudiólogo, Uhum. sobre tom, sobre isso, que eu acho que também o se adaptar, ele é sobre velocidade, sobre volume, né? Sim. É tipo aquelas caixas de som que você vai equalizando, Uhum. né, para poder vai ajustando ali. Como é que a gente pode trabalhar isso na prática? Como é que a gente pode ajustar isso ali na prática, perceber e Sim, ajustar? Porque você conserta o carro andando, você troca o pneu do carro andando, né? sim, sim. Então você percebe ali, você já tem que. Como é que eu faço isso na prática? Então, o fonoaudiólogo, ele é um profissional da comunicação e a gente consegue tornar essa comunicação, essa habilidade mais eficaz de uma maneira mais rápida, Uhum. né? Mas no dia a dia a gente tem que observar, e como eu disse também, é se reconhecer como um comunicador, Cleiton, porque de acordo com o perfil da pessoa que a gente vai se comunicar, a gente precisa se adequar. Como eu lhe falei, se você é dominante, eu não posso. Se eu for prolixo, isso vai te cansar. Uhum. Então, o meu tom tem que ser um tom mais sério, né? A minha velocidade de fala, para quem é, por exemplo, dominante, eu preciso agilizar um pouco para poder ser mais bem recebida a minha comunicação, Direto ao ponto, direto né? ao O ponto. dominante Isso. é. Então, a gente tem E que se espelhar ao perfil que a gente está, na pessoa que a gente vai se comunicar. você acha que o dominante também ele tem uma questão de ganho rápido, assim, de curto prazo? Eu acho que é o caminho dele, né? Geralmente é um cara que tá mais ali do. Sim, o dominante ele tende a ser mais ágil, que é algo que eu não vejo com maus olhos, porque eu gosto desse perfil também, mas é um perfil de que muitas vezes a comunicação, dependendo de quem está ali fazendo uma troca comunicativa, você pode se perder em alguns detalhes. Uhum. Por ser tão objetivo, tão dominante, você pode não deixar o outro expressar talvez um ponto de vista importante, algo que vai transformar ali, te transformar ali dentro desse teu networking. Então, a gente precisa equilibrar, na verdade. O analítico, eu acho que ele já vai num caminho um pouquinho diferente, né? Porque como ele gosta de detalhe, de processo, Uhum. talvez eu encante mais se eu detalhar um pouco mais, né? Isso. Se eu for um pouco mais, não prolixo, mas trazendo ali evidências, E é isso dados, que né? eu falei sobre ter esse equilíbrio, Cleiton, porque é justamente, se você, como dominante, vai se comunicar com uma pessoa analítica, você vai adaptar a sua comunicação. Uhum. Você vai trazer números, percentuais, dados importantes, de uma maneira que para você é confortável expressar, né? Perfeito. Então a gente não consegue se mudar, mas a gente consegue equilibrar. Assim como, por exemplo, para quem é muito expressivo, eu tenho que treinar bem a minha escuta, porque geralmente quem é expressivo ele vai falar mais. Então, se eu sou dominante, eu preciso equilibrar esse minha intenção comunicativa para que eu me conecte com aquele outro, porque na verdade a intenção dele é comunicar. E o expressivo adora uma história também, né? Adora Sim. novidade, adora aquela Então, coisa. é saber trazer um case de sucesso e Uhum. explicar como foi impactante. Aí você tem que mostrar como a pessoa ficou feliz com aquele seu produto ou com aquele seu serviço. É mais ou menos por essa linha. E o afável é relacionamento também, é se sentir confiável, né? Confortável, né? Aquela coisa Sim. mais. O afável ele é mais empático, né? E aí geralmente ele usa muitos termos nós. Como nós vamos estar daqui Uhum. a 10 anos dentro dessa comunicação que a gente criou agora? Como que a gente vai conseguir daqui a 5 anos ter um processo evolutivo dentro disso que a gente está conversando? Uhum. Então o afável é muito também expressivo e muito empático. Ele pensa muito no coletivo. Então a minha empresa como um todo, né, se sente é muito pertencente, na Uhum. verdade. Quais erros eu posso cometer quando a gente está falando disso, né? Então, quem está ouvindo a gente vai lá para um evento de networking, quer colocar algumas coisas em prática que ouviu aqui. O que que pode dar errado Uhum. nessa, nessa linha? Como eu disse, se comunicar é uma habilidade, é um treino, a gente treina, a gente precisa
reconhecer e reconhecer no outro essas características. Mas o pior erro é rotular Uhum, alguém. Né? Olha, eu vou conhecer hoje o Cleiton, a gente vai conversar, e o Cleiton é dominante. uhum. Então, não quer me ouvir tanto, eu tenho que ser mais direto, sendo que eu rotulando eu posso ter uma impressão errada. E principalmente quando eu observo, às vezes, uma aparência Sim, ou uma primeira impressão, porque eu acho que aqui não cabe primeira impressão é que fica, porque sim, a gente está falando de algo muito mais, buraco mais embaixo, né? E eu acredito que a gente tem que observar o comportamento mesmo, né? E o comportamento é um conjunto de ações, não só uma coisa isolada. E talvez sim. o erro muitas vezes venha nisso, né? A pessoa falou uma frase e eu, é E a dominante. gente já rotula. Ou ela se expressou não verbalmente de uma forma e eu, é expressivo porque fez assim. Sim. E o buraco é mais embaixo, E aí né? você vai ter, se você rotular errado, você vai ter a tendência a se comunicar da maneira que você acha que aquela pessoa é, e isso pode não gerar uma conexão. Nas nossas rotinas pessoais, quantas vezes a gente fala, achei que você fosse mais sério, e você não é tão sério assim, você é uma Sim. pessoa mais que tem uma informalidade, né? Então a gente, quando julga o outro de uma forma errada, a gente tende a errar o restante de todos os processos. E tem a questão do rapport também. A gente falou que de rapport é essa sintonia, né? Que a gente cria ali com a pessoa num encontro, num contato, num relacionamento. E forçar isso também é um erro, Sim, né? Então, aquela coisa muito. Eu vi que essa pessoa é expressiva, eu vou ser expressivo também, sendo que não sou, sendo que isso não tá ali dentro, né? Eu tô vendo que a pessoa ela é muito dominante, então deixa eu ficar. Então tem que ter esses cuidados também sim. para não Então forçar a amizade, já né? vou chegar sendo mais sério, já sendo objetivo, e isso Hum, pode causar uma impressão ruim também. Né? Rapport é construção, uhum. né? Claro, dependendo do caso, existe uma velocidade mais rápida ou menos, mas a gente é uma construção. E, como eu disse, a conexão ela precisa ser genuína. Não é, a comunicação só é comunicação quando eu falo e gero no outro, né, uma atenção, uma compreensão, uma emoção. Né? Então, rapport vem disso, Uhum, né? É quando conecta o que eu sei, por exemplo, com aquilo que você precisa saber. uhum. Tem um objetivo. E essa conexão ela precisa ser genuína, não precisa ser forçada, não pode, na verdade, ser forçado, porque senão não vai ser genuíno, e o que não é genuíno, ele, né, não é uma construção sólida. E fazer adaptações naturais e Sim, sutis, né? Não precisa. Porque imagina num evento em que você vai encontrar com três perfis diferentes. Aí uma hora você está falando de um jeito, aí outra hora você está falando de outro completamente diferente. E não é sobre isso. E eu também acredito, e aí eu não sei se é realmente assim, cientificamente falando e tudo, mas que ninguém é uma coisa o tempo todo, né? sim, Às vezes o fato de eu ser dominante. Talvez em determinado ambiente eu quero, sei lá, eu quero simplesmente estar ali de boa, ouvir histórias e sim. tudo Ou e com tal. determinadas pessoas você gosta de ouvi-las mais, porque você tem Sim. mais a aprender. Ou até mesmo em algum determinado contexto eu quero ser mais analítico, porque Uhum, aquele contexto me demanda essa análise toda, né? Talvez um contexto de um evento, de uma palestra, de uma feira. Eu estou indo ali com um pensamento mais analítico, embora talvez eu não seja essa pessoa uhum. o tempo todo no meu dia a dia. Então, acho que a gente não pode pensar em encaixar todo mundo numa Sim, caixinha e que isso é assim, olha, eu tenho a fórmula agora para, né? É sim, complexo. sim. Como eu falei no início, né? Nós somos diversos, né? E apesar de a gente apresentar traços e características de perfis comunicativos, a gente não é o tempo todo, Uhum. né? Assim como a gente não se comunica da mesma maneira em todos os lugares. E se a gente fizer, provavelmente em algum desses locais a gente está cometendo erros, né? Então, a maneira que eu me comunico com os meus colegas e amigos de trabalho não é a mesma maneira que eu me comunico com meus amigos pessoais, Uhum. né? Tomando um vinho em casa. Sim. Então, a gente precisa se moldar
de acordo com o ambiente, como eu falei, se reconhecendo como comunicador, sendo genuíno e tentando manter o equilíbrio, que é o mais importante. Fazer perguntas estratégicas também é muito importante, né, para Sim, conhecer o perfil da pessoa, né? Tem coisas que a sim, gente pergunta que você vai perceber, por exemplo, às vezes você chega para o empresário e fala assim, por que que você começou nesse negócio? Por que que sim. você abriu uma empresa neste segmento, aqui em Fortaleza ou em qualquer canto? E aí, às vezes, pela forma como a pessoa te responde, você já começa a perceber um pouco do comportamento, né? Então, às vezes ela vai te falar um pouquinho mais de dados, né? Ah, eu vi aqui Você vai porque o perceber. PIB é Uhum. melhor no Nordeste, não sei o quê, porque tal. Ou às vezes ela vai te contar uma história, porque a família, não sei o quê. Então, quando você pergunta, você também vai. Você fazer esse tipo de pergunta para um perfil expressivo, ele vai contar a história desde, Uhum. né, o primeiro pensamento de que me veio à cabeça para abrir esse negócio, por exemplo, né? Então é uma forma assim, né? E entender que existem pessoas que também têm uma timidez, como eu falei, se comunicar pode não ser tão fácil para todo mundo. Então, se você tem perguntas, se você entende quem é aquela pessoa que você vai interagir e tem perguntas que pode fazer com que ela se abra a uma conversa, pode ser muito importante, pode gerar, como eu falei, conexões aí para sempre. Você falou do tímido. Em alguns podcasts a gente tem falado muito sobre isso, e para mim é, é importante sempre falar com os tímidos que estão ouvindo a gente, porque às vezes as pessoas acreditam que o networking é só para quem é extrovertido, ou que a pessoa tímida ela não vai ter sucesso nesse contexto. E na verdade não. Esse conteúdo que a gente trouxe aqui hoje, inclusive, pode ajudar uma Sim, pessoa tímida a ter mais sucesso, porque o que a pessoa tímida precisa é de segurança para ela sim, conseguir dar os passos, né, em se comunicar melhor. E essa segurança vai vir muito de entender que ambiente estou, quem são essas sim. pessoas, como é que eu falo com elas de uma forma assertiva. Porque aquilo dali vai te dando segurança. Quanto mais segurança você tem, mais E você dentro consegue dos fazer. limites de cada um. Sim, Porque apesar dos perfis comunicativos, ser tímido ou não, é um traço ali da personalidade da pessoa, né? Então, assim, cada um tem seu limite de, de, de se expor de alguma maneira, né? Então, por exemplo, para você pode ser fácil, para mim, né? É tranquilo palestrar, falar para inúmeras pessoas, para outras pessoas, como eu disse, é um medo que ultrapassa o medo de morrer. Então, a gente ter os limites bem delimitados, né? E entender que as outras pessoas também têm. perfeito. Nem todo mundo tem a mesma performance nesse sentido. E eu acredito também que é importante treinar, né? Então, Sim. se eu estivesse começando nisso agora, provavelmente eu não iria para um evento já de cara para praticar Uhum. uma leitura de perfil. Eu faria primeiro com as pessoas que eu conheço, Sim. talvez ali com os amigos, com clientes, com familiares, Primeiro com a gente mesmo, né? com a gente mesmo. Saber qual é Verdade, o nosso verdade. perfil é um passo importante para poder a gente equilibrar de acordo com o ambiente e depois com aqueles mais próximos, né? E aí eu estou transformando isso em algo natural, né? E como é que eu posso fazer isso comigo? Tipo, qual um exercício que eu posso olhar e falar assim, o que que eu sou? Como é que eu... Que tipo de comunicador eu É, sou, né? Eu acredito que pegando áudios do WhatsApp a gente já consegue, que antes a gente não legal. tinha essa possibilidade, não era tão acessível, né? A gente se Sim, ouvir. Até porque a gente nem gosta muito, mas eu acredito que a gente se ouvindo mesmo nas rotinas sim. mais simples, né? Com amigos, a gente se ouvindo ali, a gente já consegue se identificar. E quando a gente começa a tentar se perceber, a gente consegue se encontrar nesse sentido. Ah, eu acho que eu sou mais nesse, e me encaixo mais nesse perfil dominante, porque eu sou assim. E aí isso repercute no restante, nas outras habilidades da gente. E lembrando que não tem jeito certo e jeito errado, Não ou tem. melhor jeito, o jeito que eu gostaria de ser. Eu acho que está na essência, né? Sim, Isso é seu, e é lógico que a gente vai se adaptando, a gente vai aperfeiçoando, mas eu acho que é muito como, sei lá, a criatividade.
A pessoa que é criativa, ela sempre vai ser criativa, isso está lá dentro, né? Sim, E essa questão que a gente está falando aqui é a mesma coisa, tem uma essência ali que é sua, e você pode aperfeiçoar, você pode melhorar aqui, ajustar ali, sim, mas a essência, sim, dentro do seu limite, ela tá ali, né? né? Dentro do seu limite. E claro que todo mundo tem pontos de melhoria, né? A gente tem potências também, e é como todo ser humano. E respeitar isso, com a gente e com o outro. Perfeito, perfeito. Bom, para a gente ir fechando aqui então, dentro do nosso tempo aí, passa tão rápido, né, gente, É, isso daqui. rapaz. Queria, que a gente pudesse trazer aqui uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, de que esse conteúdo que a gente trouxe aqui hoje sobre leitura de perfil, ele é extremamente importante para a gente ter como exercício, para a gente ter como uma prática, para a gente ter como hábito, mas de uma forma natural, Sim, de uma forma que a gente adapte ali o que precisa ser adaptável com o objetivo de se comunicar bem, não é isso? Com o sim. objetivo da gente conseguir ser assertivo ali na nossa comunicação. Tem mais alguma dica que você gostaria de passar para a gente? Alguma coisa que você queria trazer nesse tema? Como eu falei, né, desde o início, a gente se perceber é muito importante. E quando a gente se percebe, a gente encontra esses pontos de melhoria. A gente tem, por exemplo, a fonoaudiologia para te auxiliar, caso seja necessário, a se comunicar melhor, a ser um melhor orador, né, e compreender melhor também. Porque uma frase que eu acho importante é a gente não deve falar só por falar, a gente tem que falar não é só para o outro ouvir, mas para o outro compreender. Então, é um exercício, é treino, e a gente, como fonoaudiólogo, tem essas habilidades de como poder potencializar isso em você. Então, a minha dica é: todo mundo nasceu para ser comunicador, Sim. né? Seja verbal ou não verbal, né? E se a gente precisa de ajuda, a gente tem onde buscar, né? No meu caso, no caso da comunicação, fonoaudiologia. E é interessante você falar nisso, porque eu, até um tempo, eu fazia a relação do fonoaudiólogo com algo muito clínico, né? Uhum. E eu acho que muitas pessoas, elas estão nessa linha, né? O que que o fonoaudiólogo faz? Ele cuida da voz, mas a gente sempre pensa no cuidado no sentido de estar com algum De doença, problema, né? De de patologia. doença, de Uhum. patologia. E, na verdade, quando você conhece o trabalho de fato de um fonoaudiólogo, você vai perceber que é muito além disso, que é um trabalho de aperfeiçoamento, que é um trabalho Sim, de técnica, que é um trabalho que vai te ajudar a vender melhor, se comunicar melhor. E aí a gente muda o jogo, porque a voz é um instrumento de trabalho de muitas pessoas e não é só do cantor, não é só do apresentador de acho TV. que hoje em dia todo mundo tem a voz como um instrumento de trabalho. Você pega um vendedor, por exemplo, que está ali numa loja de departamentos que está o dia inteiro falando. Ele é um profissional da voz. Sim, e A se ele voz está é rouco, fundamental. por exemplo, ele pode te passar a impressão de cansaço. Sim, E pode não te causar uma abertura para que você queira comprar, né? perfeito. Então a gente tem como instrumento a voz, não só a voz, né? A comunicação não verbal, mas a fonoaudiologia é justamente o profissional que cuida da comunicação, seja ela oral, escrita, né? Verbal, não verbal. Então a gente trabalha gesticulação, não adianta nada eu estar comunicando e os meus gestos não condizerem ou ser para além daquilo que eu estou falando, ou chamar mais atenção do que aquilo que eu estou falando, né? Então a gente tem como equilibrar, né? A audição também faz parte de um dos ramos da fonoaudiologia. Inclusive, a minha fonte principal de trabalho é fazer com que as pessoas escutem melhor através de próteses auditivas, que faz parte, que é algo que corta ali na comunicação. Então, se eu falo e você não escuta bem, não tem como você me compreender, né? E também a fonoaudiologia também, para além disso, cuida da deglutição. Então, assim, é muito amplo, é uma profissão nova, né, mas muito ampla, e a gente está não só para tratar doenças, a gente está também para aperfeiçoar aí habilidades, né? E a gente, como profissional, como eu falei, como a comunicação é uma habilidade importante, é algo que a gente precisa parar e analisar bem.
Muito bem. E pegando aqui o gancho, você falou com a gente do teu trabalho, né, que você tem aí. Pedir para você olhar para aquela câmera ali, por favor, e falar para as pessoas que nos ouvem como é que elas podem te encontrar, suas redes sociais. Então, Muito, que massa, obrigado pelo espaço. Minha rede social, meu Instagram é @drhugopaz, né? E hoje eu estou como gerente comercial de uma rede de lojas de aparelhos auditivos, então tanto da Comunique Soluções Auditivas, que a gente tem aqui no Ceará e na Paraíba, e da Philips, aparelhos auditivos, a Philips, que é uma marca que a gente já conhece, tanto aqui no Ceará como no Maranhão, né? Então, caso precisem, só me buscar ali na rede social, respondo todo mundo, sempre me tiram dúvidas, já atendi inúmeros cantores, inclusive daqui de forró, né, que é bem do nosso estado, e levando saúde, claro, mas se precisar também aperfeiçoando habilidades. muito bom. Quero muito te agradecer por ter compartilhado com a gente. Cleiton, eu que agradeço, estou muito feliz pelo convite. Papo maravilhoso aí. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, que eu acredito que conteúdo, quando a gente, né, criou esse podcast, a ideia é que às vezes um insight, às vezes uma fala, às vezes um minuto, ele pode virar uma chave que vai ser Sim. para uma vida, né? Então, a ideia do podcast é essa. Quero te agradecer por ter contribuído. Obrigado, obrigado Obrigado. muito. Fiquei muito feliz pelo convite. Networking é comunicação, Sim. né? Parabéns aí pelo podcast. Tenho certeza que o podcast já vai trazer inúmeros networks e pessoas se comunicando com você e você levando aí suas habilidades. Que bom. Fico muito feliz. Obrigado. Obrigado, querido. Para você que chegou até aqui, ouça, assista os outros conteúdos que a gente tem aqui no nosso canal, se inscreva para receber aí as novidades. E esse foi o 52 Semanas de Networking, um podcast criado para falar desse tema incrível que ajuda muitos empresários a crescerem com qualidade. Foi gravado aqui nos estúdios da Octacom, com uma produção da Inspira Comunicação e apoio do BNI Ceará. Eu citei o BNI aqui algumas vezes. O BNI é a maior organização de networking do mundo. Nós estamos presentes em mais de 77 países e você pode encontrar um pouco mais no @BNI Ceará, que vai aparecer aí na tua tela. Muito obrigado e até o próximo.